Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário Investidor. Ultimamente o pessoal está falando muito para mim sobre taxas de fundos imobiliários. Então eu resolvi fazer um vídeo para deixar bem claro para vocês o que são taxas de fundos imobiliários e o que são despesas de fundos imobiliários. O ideal sempre, pessoal, é quando a gente tem dúvidas sobre algo, principalmente algo que a gente investe, a gente não vai na Bolsa de Valores. Tudo que é feito na Bolsa de Valores é documentado pela CVM. Tudo. Então, quando a gente tem uma dúvida sobre algo, a gente tem que entender esse algo. Como assim que entender esse algo? Vamos atrás dos documentos que regulamentam esse algo. Se você não pode ir simplesmente num site que pega, tabula os dados e pode estar errado, não é um documento oficial, e você entender que despesas são taxas administrativas. Não. O fundo imobiliário tem suas despesas e tem suas taxas administrativas. São bem diferentes. Essas despesas, que são conhecidas como os encargos, eles são documentados. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tudo isso é documentado pela Instrução Normativa da CVM 472 de 2018, que foi modificado pela 570 de 2015. A última modificação maior que foi feita. E tem o capítulo 9, gente, essa instrução normativa, ela é para falar, ela dispõe sobre a constituição, administração ou funcionamento, a oferta pública de distribuição de cotas e divulgações de informações de fundos de investimentos imobiliários. Então, essa aqui é a que fala sobre tudo que a gente precisa saber. E lá na sua página, aí, isso aqui, eu estou dizendo que você, investidor, tem que ler isso. Mas a gente tem que tomar cuidado quando chega uma pessoa que não lê isso e diz que a indústria de fundos imobiliários não é boa. Porque ele simplesmente olha lá as despesas do fundo, e ainda olha de maneira errada, através de um site, e não olha, deixa eu achar de novo lá os encargos, não olha todo corretamente e faz um vídeo, inclusive já foi até tirado do ar, senão eu ia usar algumas utilidades. O pessoal já viu que ele falou coisas que não devia falar. E vamos ver aqui os encargos do fundo imobiliário. Constitui encargos do fundo imobiliário. O primeiro item aqui. 1. Taxa de administração, sendo prevista em regulamento se previsto em regulamento de desempenho, que é a performance. Então pode ter taxa de administração e taxa de performance. Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autarquias que recaiam ou venham recair sobre bens, direitos e obrigações do fundo. Então, pessoal, além de um item de todas as despesas, são taxa administrativa. O segundo item aqui já são taxas que imóveis têm. Nós estamos investindo em imóveis, tem que pagar IPTU, tem que pagar... quando compra um imóvel, você tem que pagar transferência, você tem que pagar uma série de coisas, taxas, tudo que tem que pagar é o fundo imobiliário que paga. Então, é encargos do fundo. O item 3 aqui, ó, gastos com correspondência, impressão, expedição, publicação de relatórios e outros expedientes de interesse do fundo e dos cotistas, inclusive comunicação aos cotistas previstos no regulamento dessa instituição. Então, esse tipo de despesa, por exemplo, de emitir cartas, que graças a Deus essas cartas estão acabando, e elas não são porque a pessoa comprou a cotinha lá por R$3 do FLMA 11 e tem que mandar uma carta para ele. Isso é uma despesa muito alta. Mas isso aí também é a instrução normativa da CVM que obriga, né? Porque a Rio Bravo, que é a gestora da CVM, do FMLA, quer gastar esse dinheiro, não. É porque é obrigada, era, até essa pandemia, era obrigado que as correspondências fossem recebidas no endereço da pessoa. Agora não, foi aberto. Por isso que estamos mudando isso. Esse item 3 ainda foi modificado em 2015. Os gastos com distribuição primária de cotas, bem como seu registro para negociação em mercado e organizado de valores. Está vendo isso aqui? Ó? Distribuição primária de cotas são subscrições. Esses gastos são por conta do fundo.
não é por conta do administrador. Então o administrador ele cobra taxa de subscrição ou o fundo paga. Eu prefiro que cobre taxa, e cobre essas taxas tão altas, aí é outro problema. É por causa dos entremeios que precisam, não é por causa do gestor e do administrador. Precisa contratar as corretoras, precisa contratar a, a líder que vai organizar toda a subscrição, mas isso aqui ó, é pago pelo fundo. Eu prefiro que seja pago pelas novas cotas, então eu prefiro que tenha taxa de emissão. Porque se eu não participar da subscrição, eu não vou estar pagando por essa nova emissão. Por isso que eu prefiro que as taxas de emissão sejam pagas pelas novas cotas. Honorários e despesas de auditor independente encarregados da auditoria das demonstrações financeiras do fundo. Todo fundo imobiliário, uma vez por ano, é obrigado a pagar um auditor. E isso é o fundo imobiliário que paga, a despesa do fundo. Então, às vezes, um fundo está demorando demais para fazer a atualização do valor patrimonial, porque não contratou nova reavaliação, é porque quem paga é o fundo. E são caríssimas essas auditorias. Comissões e emolumentos pagos sobre operações do fundo, incluindo despesas relativas à compra e venda, locação e arrendamento de imóveis sobre seu patrimônio. Se teve corretor envolvidos na compra do imóvel, na compra do CRI, essas taxas, é tudo por conta do fundo. Honorários de advogados, ó, aqui quando eu falo que a briga judicial de um fundo imobiliário não faz bem, não é o gestor que paga, quem paga é o fundo. Honorários de advogados, custos e despesas relatados. Isso aqui está na norma, gente. Norma CVM 472 de 2008. Então, todas essas despesas, ainda tem mais aqui, gasto decorrente de avaliações que sejam obrigatórias, taxa de custódia de títulos ou valores imobiliários, gasto inerente à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do fundo e realização de assembleia. Então, cada assembleia também é paga pelo fundo. Gastos com derivados de celebração de contratos de seguro. Então, se o nosso fundo imobiliário tem um seguro lá, fiança, esse seguro fiança é pago. As taxas com esse seguro fiança é pago pelo fundo. A pólice seguro, tudo isso é pago pelo fundo. Então, isso aparece lá nas despesas do fundo. Então, quando, de repente, um fundo imobiliário tem 10% de despesa, não significa que o administrador está ganhando 10%, não. O administrador está ganhando a taxa de administração dele. E sem falar que quem mostrou lá naquela live, tiraram do ar, mostrou dados errados, utilizando o status invest. O status invest erra também. Você tem que pegar os documentos oficiais dos fundos imobiliários para poder falar. Gastos necessários à manutenção, conservação e reparos do imóveis integrantes, isso são pagas. Taxas de ingresso e saída do fundo, seja postiça, se for o caso, tem que ser paga. Pessoal, e ainda existe fundos imobiliários. Quando às vezes a despesa dos fundos agora estão ainda mais altas que o normal, eu posso até mostrar mais um para vocês, mas não vão ao mérito agora, porque está fazendo muitas emissões. Quando você faz novas emissões, você está comprando novos imóveis. Quando você adquire novos imóveis, você já tem que pagar as taxas de documentação para os imóveis ficarem no nome do fundo. Então as despesas sobem. É natural que acontece isso. Está tendo mais emissão, maior as despesas. Não significa que está pagando mais taxa administrativa. Então todos esses itens aí são itens que compõem as despesas do fundo imobiliário. E isso aqui está na instrução. São os encargos do fundo. Capítulo 9 da Instrução Normativa 472 de 2008. Pessoal, é só isso que eu tenho que falar. Eu não gosto que um fundo imobiliário tem taxa administrativa alta demais, eu troco de fundo. Se ele não estiver me dando resultado, eu troco de fundo. Ah, Kiko, mas você está sendo muito simplório. Sim, estou sendo simples, sim. Não estou gostando do fundo imobiliário, talvez eu reclame lá com o gestor. Gestor, pô, maneira aí, melhora isso aqui. Não me escutou, não resolveu, não está fazendo nada contra isso, eu troco de fundo imobiliário. Tem concorrentes. Ainda ninguém está me escutando? Vai eu lá investir diretamente em imóveis. Ou diretamente em papéis, em CRI, eu mesmo administro. Mas fazer
fazer de uma maneira que agora o grande problema do mundo são os fundos imobiliários, que fundo imobiliário é furada, que está deixando ricos os gestores. Não, está todo mundo ganhando, gente. O gestor está ganhando, nós estamos ganhando. E quando você tem um imóvel, você tem despesas além da taxa de administração para administrar esse imóvel, seja até CRIs tem despesa para administrar isso. Pessoal, então era só esse retorno que eu queria fazer a vocês, já que muita gente está mandando para mim no privado sobre taxas e encargos do fundo imobiliário. E essa é a minha opinião. Se você não está confortável, troque de fundo imobiliário. Se você não está confortável com fundos imobiliários, invista em outros tipos de investimentos. Grande abraço a todos, deixe seu like, inscreva no canal e até a próxima.